para poder manter essa chama acesa com integridade do reino de Deus, amém? Ser um ministro puro de coração, de atos, amém? Isso é muito importante. Então Deus falou assim: não contamine a minha unção. Então você vai receber essa unção, diga glória a Deus. Glória a Deus. Guarde isso, não contamine, não deixe que coisas sejam misturadas ao que é santo, porque Ele é santo, amém? A segunda coisa que Deus falou para mim foi: filho, quanto mais você der do que eu estou te dando, mais o seu ministério vai crescer. Maravilha. Então, se alguém quer um segredo, uma chave para o seu ministério explodir, é dar. Os dons são para servir, diga glória a Deus. Glória a Deus. Às vezes, muitos de nós queremos sim receber um dom e achamos que isso vai nos promover. Isso vai promover Jesus. Amém. Amém? Então tenha isso no seu coração. Os dons são para servir. Jesus está procurando pessoas com coração Maravilha. para abençoar. Diga glória a Deus. Glória a Deus. A terceira coisa que Deus falou para mim foi porque no início eu trabalhava com equipes, então era cômodo, porque havia uma responsabilidade de um ministério, eu fazia parte desse ministério, então toda a responsabilidade ministerial estava sobre outros líderes, e eu ministrava, era mais cômodo. Mas chegou um momento que Deus falou: agora é com você, agora eu vou te enviar. E não tinha mais outros líderes, era eu e o Senhor. Então por alguns momentos eu tive temores, eu tive inseguranças. Por quê? Eu era convidado para um trabalho como esse de milagres, como vai ser 3 dias aqui, e entrando pessoas com cadeira de rodas, muletas, cegos, surdos, mudos, com a expectativa de que iria receber um milagre. Então a responsabilidade cai sobre nós. E essa responsabilidade começou a cair sobre mim, de ver essas pessoas chegar a ponto da minha mão ficar gelada, né? Uma preocupação. Enquanto não começassem os milagres e eu não visse Jesus curando, eu não descansava. E Deus falou assim para mim: filho, desse jeito você vai ter um infarto. Eu não te levantei para você sofrer, eu te levantei para você ser uma bênção nas minhas mãos. Eu quero combinar algo com você. O seu papel vai ser gerar fé. E Deus disse: e o meu vai ser curar. A minha unção irá na frente e eu vou curar. Não se preocupe, apenas ministre a fé e eu vou realizar os milagres. E a partir dali eu aprendi a confiar no Senhor, e Ele tem realizado milagres impressionantes, coisas maravilhosas. E Ele disse isso para mim: levantar uma geração. Então eu estou aqui para abençoar a sua vida. Estou aqui como um servo, eu não estou aqui como uma estrela, eu não estou aqui como alguém grande, porque eu reconheço que o único grande é Jesus Cristo, amém? E eu sou o instrumento. Pode aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Uma das coisas que revolucionou também o meu ministério, para que eu pudesse viver milagres, eu falo muito sobre milagres, mas o que eu ensino, o que nós ensinamos, vai para todas as áreas da sua vida, amém? É uma referência, são chaves que você vai pegar aqui, mesmo ministrando libertação, ou ministrando cura, ou ministrando um coração quebrantado, as ferramentas vão funcionar. Diga glória a Deus. Então, um ministério completo. Quando nós falamos, né, o apóstolo Randy Clark, eu, Bill Johnson, Heidi Baker, quando nós falamos sobre impartição, sobre transferência de unção, nós estamos falando que aquilo que Deus colocou sobre nós, Ele vai colocar sobre vocês. Não somos nós que vamos colocar sobre vocês, apenas nós vamos ser o canal para que Deus levante vocês. A unção virá direto do trono do Senhor, amém? Então como que funciona isso, uma transferência de unção? Para explicar melhor, às vezes eu gosto de dar um exemplo como um bombeiro, por exemplo. O bombeiro, ele pode segurar a mangueira, a qual vai ser direcionada para onde necessita de água, amém? Quantos necessitam da água do céu aí? Então eu estou segurando uma mangueira, porém a água não é do bombeiro,
e nem o caminhão-pipa tampouco é do bombeiro. Quantos estão entendendo? Então a água que vai tocar você vem do céu. Glória. As ferramentas são de Deus. Obrigado. Eu apenas serei um instrumento para lançar a água. Então se eu direcionar para a direita, para a esquerda, aqui em minha, vai a água para a esquerda. Se eu direcionar para a direita, isso é crédito que Deus nos deu. Amém? Eu tenho esse crédito de poder lançar algo sobre a vida de vocês. Você pode dizer glória a Deus? Então eu quero estar aqui, como eu disse, como um instrumento para servir, para te ensinar. E uma das coisas que revolucionou, mudou a história da minha vida é a maneira de como ministrar. Diga assim: chaves e ferramentas do céu. Então a maneira de como você se move, ela vai poder produzir mais ou menos frutos. Se você se mover em Deus com as ferramentas do céu, com o Mestre Jesus como seu professor, eu tenho certeza que o seu ministério vai crescer cada vez mais. E foi isso que aconteceu na minha vida. Muitas vezes nós aprendemos com outros, ou aprendemos sozinhos, ou não aprendemos, ainda não tivemos coragem de ministrar sobre a vida de ninguém. Existem vários tipos de situações, mas eu aprendi com outros. Eu confesso para vocês que antes da ativação na minha vida, diga assim, uma ativação que vem do céu. Antes dessa ativação na minha vida, eu tinha promessas, eu tinha profecias, mas os milagres não aconteciam. Eu fiquei frustrado por orar por pessoas, elas não serem curadas. Eu achei que aquilo não era o meu ministério, até um dia de uma conferência como essa, onde eu fui ministrado, e ali eu recebi ativação de Deus, e abri um portal. A partir daquele dia, os milagres aconteceram na minha vida. Deus trabalhou quebrando meus preconceitos, minhas dificuldades, tirando os meus más costumes, porque muitas vezes nós temos maus costumes, e não é culpa nossa. Aprendemos assim com alguém, nos movemos assim. Então o que eu quero te dizer? Que eu vou apresentar um método de ministração que funcionou para mim, o Randy Clark, o Bill Johnson, Heidi Baker, Leif, nossa equipe que está aqui, parte daqui, tem funcionado de uma maneira eficaz para nós. E eu quero transmitir para vocês a maneira com que eu me movo, amém? E como eu tenho alcançado tantos milagres impressionantes, de cegos de nascença, de mudos e surdos desde o nascimento, de câncer e tantas coisas que Deus tem feito e vai continuar fazendo, amém? Eu uso sempre essas ferramentas, mas me permito ser moldado pelo Espírito Santo. E me permito aprender, amém, irmãos? Porque todo dia ele se renova e todo dia ele tem algo novo para apresentar no seu coração. Para dar um exemplo rápido aqui, e a gente já vai entrar, eu trabalho muito com o dom que muitos chamam de revelação. Na verdade, a revelação é uma característica do dom da palavra de conhecimento ou palavra de sabedoria, uma característica, amém? Ele se move com revelação. E eu me movo muito nesse dom de Deus revelar para mim doenças e enfermidades na vida de outras pessoas. Eu fluo muito nisso. E por isso, eu no início me apeguei demais. Eu me apeguei às palavras de conhecimento, era a referência da minha vida. Se eu tinha palavras de conhecimento, eu estava feliz. Por quê? Eu tinha certeza, eu sabia que Deus ia curar. Então, por culto, eu chegava a receber 30, 40, recebo até hoje. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Mas teve um dia, irmãos, para você entender como Deus ensina, que eu não recebi nenhuma palavra. Então eu pensei assim, bom, pelo jeito, o Espírito Santo não quer um culto de cura essa noite. Me chamaram para uma ministração de cura. Havia doentes ali, quantos estão entendendo? Eu fui chamado para isso. Mas como não houve nenhuma revelação para cura, eu entendi que talvez eu devesse mudar a ministração, quantos estão entendendo? Claro que salvação nós vamos pregar sempre, porque é o principal. O que é mais importante? Alguém ser curado ou ser salvo? Ser salvo. Amém, irmãos? Salvação sempre. Mas eu mudei a ministração. E aconteceu que no meio da minha ministração, o Espírito Santo mandou eu parar. Para tudo. No meio da ministração, para tudo e chama os doentes para frente. Eu falei para Deus assim: Senhor, eu não tenho nenhuma palavra de conhecimento. O Senhor não me deu. Ele disse assim: você precisa, o povo precisa, mas quem disse que eu preciso?
Eu sou o Senhor. Chame todos os doentes para frente, que você vai entender que você não precisa se mover só em palavras de conhecimento. Eu sou o Senhor. Eu quero te ensinar que quando eu quero me mover, eu vou me mover com palavras ou sem palavras. Eu sou o Senhor. Chame todos os doentes. Essa noite foi a primeira que todos foram curados. Maravilha! Todos. Você pode aplaudir. Amém! Então Deus me ensinou. E hoje, muitas vezes eu não tenho palavras de conhecimento, mas eu confio que Ele vai fazer. Amém, irmãos? E me movo segundo a direção que o Espírito dá. Isso é muito importante. Então diga assim: não se prender a métodos. Diga assim: Deus unge filhos e filhas, e não métodos. Os métodos, eles vão te ajudar por um tempo, mas você precisa superar métodos, superar costumes, porque muitas pessoas não evoluem, não crescem, porque elas ficam presas a costumes. Amém, irmãos? Amém. Deixa o Espírito Santo te levar mais longe hoje e revelar coisas novas. Glória a Deus. Então, no livro que nós vamos usar como base, né, eu queria que você abrisse rapidamente aí, na página 152. Por quê? Esse é um livro comum, um livro de avivamento, um livro de ensino, mas a partir da página 151, ela começa um seminário, amém? E esse seminário, depois você tem ele também gratuito no YouTube. Você pode continuar com esse livro aprendendo através do YouTube, não precisa pagar nada, de graça, amém? E você vai crescer lá. Então, na página 152, já vamos passar aqui para mais uma aqui. 153. Desculpa, 154. Amém? E diz assim: curar era parte fundamental do ministério de Jesus. Se você não tiver o livro e você quiser pegar lá, fique à vontade, porque eu vou usar como base esse livro e ele vai ser uma ferramenta para a sua vida. Curar era parte fundamental do ministério de Jesus. Curar os doentes foi uma parte integrante do ministério de Jesus. Na maioria dos lugares onde os evangelhos falam do seu ministério, a cura é mencionada, como por exemplo em Mateus 4:23, que é um exemplo que diz assim: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando na sinagoga deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as doenças entre o povo. Então aqui nós estamos vendo que uma das características do ministério de Jesus era curar enfermos e expulsar demônios. Você pode dizer glória a Deus? Amém. Então eu vou perguntar para vocês: quantos são discípulos de Jesus aqui? Levante a mão. Quantos são a igreja de Jesus? Levante a mão. Se nós somos discípulos, nós temos que seguir os passos do mestre. Então, se Jesus curava, o que os discípulos vão fazer? Curar. Se Jesus libertava, o que os discípulos vão fazer? Libertar. Se Jesus pregava, o que os discípulos vão fazer? Agora, nós podemos pregar, não curar e não libertar em nome de Jesus. Nós vamos estar fazendo parte do que Ele chamou nós para fazermos, amém? Então, é muito importante quando você começa a entender que não é o que você acha, não é o que você gosta, não é o que você quer, é o que Ele acha, o que Ele gosta e o que Ele quer. Você pode dizer glória a Deus? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes algumas pessoas, elas ficam presas ao ministério. Por exemplo, a pessoa se torna um integrante de um ministério de dança, e aí ela fala assim: o meu chamado é a dança. Então, o que eu vou fazer para Jesus é dançar. Mas Jesus quer que você cure no nome dele. Jesus quer que você liberte no nome dele. E Jesus quer que você pregue no nome dele. Diga glória a Deus. Diga assim: pregar, manifestando o poder do reino. É melhor. Você ter só uma palavra é uma coisa. Você ter uma palavra e ter unção para provocar milagres é melhor. É o que Jesus fazia. Jesus tinha uma palavra, mas também ele fluía através dos milagres e da libertação. Diga assim: eu sou um discípulo. Eu vou seguir os passos do mestre. Então vamos continuando. Então vamos dizer que uma pessoa é do grupo de louvor.
E aí ela diz isso muitas vezes: não, eu já tenho meu ministério, eu sou do louvor. Você pode ser do louvor, curar enfermos, libertar cativos e pregar a palavra. Amém, irmão? Não é porque você tem um chamado e um ministério que isso vai te impedir. Outra coisa importante: essa igreja, graças ao bom Deus, tem a visão aberta para os 5 ministérios. Você pode também dizer glória a Deus? Amém. Os 5 ministérios. E ministérios, irmãos, não é cargo. Já está falando ministérios, amém? É diferente de um cargo. Quando a pessoa entende o ministério como um cargo, ela vai trabalhar para aquele cargo. Mas quando ela entende o que é um ministério, ela vai ministrar através daquilo que é do céu. É diferente. Você pode trabalhar com a intelectual, com o seu conhecimento e dar frutos. Mas bem-aventurados são aqueles que fluem no Espírito. Glória. E podem provocar o reino de Deus sobre a terra. Amém. É diferente, isso é importante. Então o que eu estou querendo dizer? Que há ministérios que eles se findam em apenas algo. Por exemplo, vem um pastor e diz assim: o nosso chamado é profético. E aí a igreja dele só flui no profético. Não dá lugar para mais nada, porque às vezes isso é verdade, é um chamado do pastor. Mas ele não pode levar toda a igreja apenas no chamado dele. Então, bem-aventurados são aqueles que têm mente aberta para saber que ministérios Amém. São dons agregados. Diga glória a Deus. Então, por exemplo, ministério apostólico. Junto com o ministério, vem dons para utilizar esse ministério. Quantos estão entendendo? Vem dons específicos. Os dons pastorais são específicos. Os dons evangelísticos são específicos. Os dons proféticos são específicos. Você pode dizer glória a Deus? Glória. Mas tudo isso é importante na igreja. Então nós temos que permitir pessoas crescer ao nosso lado para que a obra seja completada, ajudar os outros a crescer na presença do Senhor. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Então, ainda que você tenha um ministério específico e você diga: não, eu sou do profético. Você pode ser do profético, curar enfermos, expulsar demônios e pregar a palavra de Deus. E aceitar os outros que têm outros ministérios. Isso é importante, irmãos. Isso vai ajudar o seu crescimento. Amém? Então vamos lá. Então, se somos discípulos, nós precisamos seguir os passos do mestre. Então diga assim: se Jesus curava, eu sou discípulo. Eu sou discípulo. Eu vou curar. Eu vou curar. Se Jesus libertava, eu vou libertar. Em nome dele. Amém? E se Jesus pregava, nós vamos pregar. Diga glória a Deus. Muito bem. Agora rápido, eu quero ser bem rápido aqui. Em seguida eu nem vou ler. Diz que Jesus chamou os 12, está aí no seu livro. Jesus chamou os 12 e enviou os 12. Jesus poderia ter feito uma convocação. Quantos sentem no coração? Quantos têm o desejo de curar enfermos, expulsar demônios e pregar o evangelho para os judeus duro? Porque naquela época havia um povo duro. Quantos sentem no coração? Irmãos, se Jesus perguntasse para os seus discípulos: quantos querem fazer isso? Quantos sentem? Quantos vocês acham que iriam nessa missão? Talvez nenhum. Ou talvez Pedro, que estava foito para tudo, pode ser que ele fosse, né? Porque Pedro era sanguíneo. Estou aqui, Senhor, eu vou para tudo, não é verdade? Talvez nós não vamos saber essa resposta, mas eu tenho certeza que não seria todos. Agora há um detalhe: Jesus não perguntou se eles queriam ir. Jesus não perguntou se eles tinham dificuldades. Jesus não perguntou sobre as finanças. Jesus não perguntou sobre o casamento. Jesus não perguntou as dificuldades. Jesus enviou os 12. E o que aconteceu? Deus foi com eles. Deus foi com eles. Eles ficaram maravilhados de ver Jesus operar através da vida deles. A autoridade que foi confiada a eles por Jesus funcionou. Diga glória a Deus. Então diga assim: se eu estou sendo enviado, vai ser também na minha vida. Vai funcionar. Diga, vai funcionar. Depois disso, no livro, que eu vou correr aqui, está escrito que Jesus chamou agora mais 70. Amém? Amém. Agora, um bom número, não é verdade? 70. Agora, Jesus não poderia ter falado assim: quantos sentem? Quantos querem? Não, Jesus enviou os 70. Se fosse 100, se fosse 1000,
Então, se eu estou nessa sala em nome de Jesus, Ele está enviando todos vocês. Vocês podem aplaudir ao Rei Jesus. Mesma coisa. Ser discípulo é reproduzir aquilo que o mestre quer. Diga glória a Deus. Então, hoje a sua vontade tem que cair. A sua resistência tem que cair, o seu argumento tem que cair, para que o argumento do céu convoque o seu coração, aliste você para se levantar para coisas grandiosas hoje. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, estou sentindo a presença. Maravilha. A presença está forte aqui. Jesus enviou 70 e a Bíblia diz que eles voltaram maravilhados, dizendo assim: em teu nome, Jesus, os demônios saem. Em teu nome os doentes são curados. Glória a Deus por isso, amém? E em seguida nós vamos ver então uma palavra que diz assim, é uma convocação para todos, diz assim: estes sinais acompanharão os que creem. Então existe uma condição. Qual que é a condição do céu para que esse ministério possa ser explosivo na sua vida? Diga, crer. Crer. Então está escrito assim: estes sinais acompanharão os que Crer. Em outras coisas diz: imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão Curados. Você tem que agarrar isso, porque você crê. Você está aqui. Amém. Crê. Amém. Você pra crê que Deus. Jesus faz. Você sabe que Ele faz. Amém. Mas Ele quer fazer através da sua vida. Diga, honra. Isso é um estado de honra. Mas você tem que aceitar. E o que você tem que pensar? Vamos supor que uma pessoa está lá numa empresa e o que eu vou dizer não é indigno. O que eu vou dizer não é indigno. Mas seja lá um ajudante geral, faxineiro. Um faxineiro numa empresa. Aí alguém vem e diz assim: olha, eu vejo que você é uma pessoa responsável, que você é uma pessoa que se pode confiar. Quero te dar um cargo, quero te promover. Eu vou colocar você agora chefe de uma seção. Diga assim: a mente tem que mudar. Tem que mudar. Você não pode pensar como faxineiro mais. Você vai ter que pensar como um líder, como uma líder, e mudar a sua maneira, porque agora você vai ser exemplo e você vai ensinar outros a fazer o que é preciso ser feito. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, o que Deus está te dando? Uma posição de honra, te promovendo para ser um representante do reino. E Ele não vai fazer você, é você que não entendeu o que Ele já fez, porque a Bíblia diz assim: aqueles que estão em Cristo Jesus são sacerdotes. Então diga assim: eu não vou ser, diga, eu já sou um sacerdote real em Jesus Cristo. Outra coisa que você é, diga assim: embaixador. Diga assim: eu sou. Diga forte, diga: eu sou. Quem é mulher vai falar embaixador, homem embaixador. Diga: eu sou embaixador do reino de Deus. O que é ser um embaixador? Você tem um título, mas você sabe o que é isso? Você sabe o que um embaixador faz? O embaixador representa um reino com autoridade. E dentro de uma embaixada, o que vale é a lei da embaixada. Jesus veio trazer uma lei nova. Jesus veio trazer algo do céu para a terra, envolver o que é do céu para a terra, e levantou embaixadores. Então você não deixa o mundo, as pessoas te diminuir, não. Porque Deus está te levantando e exaltando a sua vida. Você só vai ser abatido se você for arrogante, prepotente, orgulhoso. Se você for alguém desse jeito, você será abatido pelo próprio Espírito. Mas se você entender que você é um embaixador, é humilde, mas não covarde, é humilde, mas destemido, é humilde, mas ministrador. Diga glória a Deus. Então é esse que Jesus está procurando. Então diga assim: eu sou embaixador do reino de Deus. O que é isso? Diga: representar o reino de Deus. E você acha que se uma empresa quer um representante da empresa, ela vai dar aula para esse representante? Por quê? Se ele vai representar uma empresa, ele não pode chegar desleixado, sem tomar banho, fedorento, com roupa suja, maltrapilho. Como que uma empresa boa vai querer que o representante a represente? Diga assim: nos trinques,
Então, se você é representante do reino, vocês têm que estar nos trinques espiritualmente. Diga glória a Deus. Porque a sua roupa, a sua cara, o seu tamanho, a sua cultura não vai fazer diferença. Porque o que vai ministrar é a lei do céu. Ele quer um representante para ele operar. Você pode aplaudir. Você não tem que ser Então, o que é ser um embaixador? Nem entramos no livro direito ainda, amém? O que é ser, então, um embaixador? Diga assim, representante do reino. Já pensou? Fala, é forte. Fala, eu sou grande. Diga assim, eu sou grande. E você é grande, amém? Porque Ele te faz grande. O mundo pode querer não reconhecer, mas quando você se posiciona, tudo vai mudar. Houve um momento que Davi disse assim, eu sou rei. Até então, ele ainda não tinha caído a ficha ou tomado uma atitude, mas houve um momento que ele falou assim, eu sou rei, mas só tem um detalhe, eu só vou reinar se a presença estiver conosco. Tragam a arca. Eu me recuso a reinar sem a presença. Aleluia. E quando a arca veio, ele se levantou, o inimigo se levantou contra ele. Diga assim, quando uma grande bênção está chegando, o inimigo se levanta para tentar impedir essa grande bênção. Porque essa grande bênção vai te promover. Então, quando o inimigo olhou para Davi e disse assim, vamos matar Davi no ninho. Porque ele ainda não tem técnicas de guerra, ele ainda não está com um exército pronto, então vamos destruir ele agora. Ele foi procurar o Senhor e disse assim, você vai subir, e quando você descer, eu te darei a vitória. Ele foi para a presença do Senhor consultar, e Deus disse, pode descer agora, que eu serei contigo. E está escrito assim, foi como quando uma represa arrebenta, que Deus levou Davi contra os seus inimigos, do jeito que uma represa arrebenta, quer dizer assim, Deus desceu detonando todo o inimigo. Você pode aplaudir, Deus quer te levar e ver o socorro perfeito das coisas de Deus. Diga glória a Deus. Diga assim, Ele está me promovendo. Irmãos, não importa como está a sua vida, se joga no Senhor e o Senhor conserta a sua casa, Ele limpa a sua vida. Diga assim, o problema, diga forte, o problema não é o barco. Diga, o problema é o que ataca o barco. Mas muitas vezes nós estamos preocupados com o barco. Os apóstolos estavam no barco e as ondas vieram combater o barco. A tempestade se levantou. O que eles fizeram? Diga assim, olharam para o barco. E o que aconteceu? Pode dizer, nada. Enquanto eles olhavam para o barco, as águas iam entrando, a situação ia piorando, e um disse para o outro, olha, não dá mais. Não dá mais. Ou nós vamos chamar o mestre, ou o barco vai afundar. Quando chamou o mestre olhou para o barco, ele nem notou nada no barco. O mestre olhou para o ar e repreendeu o vento. O problema não era o barco, o problema não é o seu ministério, o problema não é a sua igreja, o problema não é a sua casa, é o que combate o seu ministério, é o que combate a sua igreja, o que combate a sua casa. Pare de olhar para o físico e olhe para o sobrenatural, onde vem o socorro. Jesus olhou para o vento, repreendeu o vento. Jesus olhou para a água, repreendeu a água, acabou o problema do barco. Diga assim, o meu ministério vai explodir nas coisas sobrenaturais. Pode aplaudir. Maravilha! Muito bem. Estes sinais acompanharão os que? Quantos creem? Amém. Quais são os sinais? Falarão novas línguas, expulsarão demônios, imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados. Então diga assim, esse é o meu chamado. Se você está perguntando para Deus qual é o meu chamado, Ele está dizendo, ide em meu nome, cure os doentes, limpe os leprosos, ressuscite os mortos. Diga
Diga glória a Deus. Ele já te chamou, agora é executar. E no meio do caminho Ele te dá estratégia, Ele te dá a direção, Ele fala com você. Diga assim: o que eu preciso é ser sensível à voz do Senhor. Então, rapidamente, agora vamos mais para frente aqui, no livro. Glória a Deus. Vamos para a página, quero ser rápido aqui, página 158, você que está com o livro aí. Eu quero falar sobre a maneira de ministrar que vai revolucionar o seu ministério. Você pode dizer glória a Deus? E isso nós aprendemos com Jesus. O que nós vamos ensinar aqui, nós aprendemos com Jesus, amém? Então, é uma ferramenta eficaz, que dá certo. Eu uso, como eu disse, Randy Clark usa, Bill Johnson, Heidi Baker, Leif, Benny Hinn e muitos outros. Nós usamos essa maneira de iniciar os nossos ministérios. Diga assim: é um início que vai ter patamares de crescimento. Amém? Você vai ir para outros níveis depois. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então eu quero falar aqui rapidamente sobre 5 passos que eu dou e que eles dão quando nós vamos ministrar. Amém? E entre esses 5 passos está a entrevista pessoal, o diagnóstico, a escolha da forma da ministração, a ministração e orientações após a ministração. Eu quero começar aqui já com 5, porque quando nós chegarmos no 4, Deus já vai curar pessoas aqui. Amém. Glória a Deus. Nós vamos ter uma explosão de curas e milagres aqui. Amém? Amém. E nós vamos utilizar pessoas que estão aqui, que foram capacitadas nas escolas, amém? E vão nos ajudar também. E vocês também, no sábado e no domingo. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, número 5, orientações pós-ministração. O que acontece? Vamos supor que a igreja como um todo, ou você no seu ministério particular, comece a ver pessoas recebendo cura. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga, é isso que eu preciso. Eu preciso. Amém? É isso que Jesus quer que você viva. Você pode se olhar para você e dizer: não, mas eu não sei, eu não consigo, eu não posso. Assim é bom, porque Ele te capacita, Ele te levanta, Ele te põe em pé, e você vai falar: realmente eu não podia fazer nada, é Ele que faz através Glória. de mim. Isso é maravilhoso, amém, irmão? Então, se você se sente pequeno, fraco, é um bom sinal, porque Jesus vai te levantar, vai te fortalecer, e vai te esclarecer, e vai pôr você na linha de frente para vencer. Deus não fez Davi venceu Golias? Ao olho nu era impossível, irmãos. Como que um franzino, como que um Davi pequenininho poderia vencer um gigante? Como que ele venceu? Diga assim: na força do braço do Senhor. Irmãos, eu tenho tanta fé no que Deus ia fazer aquele dia, pastor, tanta fé, que eu creio que é a funda, que alguns irmãos sabem o que é, né? A funda, aquele paninho com 3 pontas, que você solta uma, né? Onde você soltar, a intenção é que a pedra vá na direção do que soltou. A gente for fazer isso, não vai machucar os outros por aí, porque é difícil, né? De ter uma pontaria, não é fácil. Irmãos, eu tenho tanta fé que eu creio que mesmo que Davi errasse e a pedra fosse para lá, ela ia bater na cabeça do gigante. Amém. Porque quem queria derrubar o gigante era Deus. Então, quando Deus é com você, ainda que você erre, Ele acerta, você pode aplaudir. Você vai fazer glória. Obrigado por essa palavra. Então, quando você já começar a interagir com as curas, é importante você apoiar. Orientação pós-administração, não abandone quem foi curado. Às vezes a pessoa é curada, é um novo convertido, é alguém que não tem tanto esclarecimento, e ela pode sofrer ataques, ela pode sofrer afrontas, porque nem tudo é cura. Eu posso garantir para você que 90% do que nós vemos é libertação seguida de cura. É Deus agindo no mundo espiritual seguido de cura, amém? Muito do que nós vamos ver é libertação seguida de cura. Então o que acontece? Se é um ataque, se é uma obra do inimigo, o inimigo não desiste, irmãos. Ele quer continuar atacando, ele quer achar outro laço, ele quer achar outra brecha. Quantos estão entendendo? Para afrontar as pessoas. Então é muito importante você dar apoio. Se você interagir com alguém que foi curado, não deixe essa pessoa ser abandonada. Ligue,
visite, conversa, pega o número, ajude, aconselhe, segura na mão para que essa pessoa se mantenha na presença de Deus e mantenha a cura, o milagre dela. Eu tenho tantas experiências fortes, por exemplo, no Uruguai, se você ver os meus vídeos, tem um vídeo primeiro de uma mulher que era surda muda desde nascença e Jesus abriu os ouvidos dela. O marido não era crente. Quando o marido também mudo surdo entendeu que a mulher estava ouvindo, ele disse: eu tenho que ir nessa igreja, eu tenho que ir, se a minha mulher está ouvindo, eu preciso. Foi, se converteu e foi curado do ouvido. Glória a Jesus. Uma semana depois entrou numa briga, tomou um soco, ficou surdo de novo. Voltou na outra conferência, ficou ouvindo de novo. Diga, guerra espiritual. Vocês estão entendendo? Então existe muitas vezes uma batalha, e nós temos que ser um instrumento de continuar dando apoio. Então essas coisas são importantes. Por exemplo, talvez possa acontecer com você de uma pessoa vir num culto, ou numa célula, ou numa pequenos grupos, não importa o nome, e interage com você e é curada, ou é liberta seguida de uma cura, amém? Há uma libertação que provoca então uma cura, amém? Vamos supor que a pessoa diz: eu sinto dor no braço, aí você ministra, acaba a dor no braço, mas no outro dia, ou no próximo culto, a pessoa fala: olha pastor, a dor voltou, olha irmão, a dor voltou, estou sentindo aquela dor de novo. E aconteceu isso comigo, irmãos, com uma pastora, com um problema de coluna, e no meio da conferência a mulher sapateou, dançou, pulou, levantou, virou piroleta, mas no outro dia o pastor veio lá no Chile e disse bem assim para mim: que negócio é esse? Jesus cura ou não cura? Porque como que a minha mulher ontem estava saltando e hoje ela está com dor de novo? Como que é isso? Perguntou para mim, e eu não sabia responder naquele momento. Falei: agora, o que eu vou falar, né? E aí eu acabei usando do nosso trabalho aqui a quarta pergunta, que é muito importante. Aí eu fui descobrir qual era a causa que tinha a brecha que provocava aquilo. Aí eu disse assim: quando Jesus cura, ele cura, mas quando alguém é liberto, o inimigo fica rondando e procura uma maneira de atingir a vida da pessoa de novo. Só que um pastor não aceita isso, às vezes. Uma pastora às vezes não aceita isso, que há uma seta, que há algo que possa estar impedindo a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, porque nós precisamos de saúde, amém, irmão? Amém. E aí eu, entrevistando ela, nós conseguimos, com a quarta pergunta, que nós vamos ver aqui rapidamente, descobrir a causa. E quando descobriu a causa, uma falta de perdão, a dor foi e nunca mais voltou. Então nós alcançamos o caminho. Mas por que isso aconteceu? Porque interagiu depois. Quantos estão entendendo? Então nós precisamos dar atenção. Isso é muito importante você ajudar. Então, orientações pós-administração, tá ok? Precisamos ajudar as pessoas para elas ficarem na presença, ler a Bíblia, pegar a mão dela para trazer para a igreja, não abandonar as pessoas que vão receber cura, amém? Porque essa administração vai levantar você para a sua célula, para o seu grupo de casa, para a sua empresa, para a faculdade, aonde quer que você esteja, Jesus quer usar a sua vida e vai usar a sua vida, e através disso você vai ganhar muitas almas para Jesus, amém? Aí, primeiro passo, uma entrevista. Irmãos, quando eu fui aprender sobre isso, eu desprezei. Eu falei assim: que entrevista? Quando Jesus quer curar, Ele cura. Meu Deus, para que fazer entrevista com a pessoa? Basta Jesus tocar e Ele cura. Realmente Ele cura, mas tudo que Deus faz é pela palavra. Então Deus disse assim: haja luz, houve luz. Haja águas, houve águas. Haja seres viventes, pássaros, pelo poder da palavra. Então Ele nos deu essa dádiva de ter autoridade no nome de Jesus com a palavra. E como foi que Jesus resolveu o problema do barco que estava afundando? Com a... O que Ele falou? Falou com o vento. Diga: loucura. Você já pensou você falar com o vento? As pessoas vão falar que você está louco. Mas por que Jesus não estava louco? Porque funcionou. Então não importa algumas loucuras, vocês estão entendendo? Falar com o vento. Vamos ver outra loucura: dar 7 voltas em volta de uma cidade, crendo que o muro vai cair. Irmãos, isso não é fácil de crer.
Não é fácil. As paredes, tinha casa em cima da parede, tinha casa. Então quer dizer, para ruir um negócio que tem uma casa em cima, imagina a largura que era, os muros entraram para dentro da terra pelo poder de Deus, ruíam, amém? Mas crer que vai dar 7 voltas, vai acontecer, é loucura. Quantos estão entendendo? E às vezes o mistério de Deus na sua vida vai ser através de coisas que nós não compreendemos, e outras pessoas também muitas vezes não vão compreender. Então Jesus falou com o vento, Jesus falou com a água. Agora eu te pergunto, vamos ser sinceros, irmãos, para o cético não funciona. Você tem que ser espiritual. Por quê? Vento não tem ouvido, água não tem ouvido, câncer não tem ouvido, vistas não tem ouvido, mas todas as coisas se sujeitam ao nome de Jesus e obedecem. Você pode aplaudir a prova que Jesus te deu. Então diga assim: o método dos apóstolos estavam errados. E por que o seu não pode também estar errado? Não dando o resultado que se deveria de dar, se eles eram apóstolos. Por que o método deles estava errado? Diga assim: porque eles estavam trabalhando no natural. Então o que eles fizeram? Lidava com as causas, lidava com os sintomas do problema. Jesus foi na raiz do problema. Vocês estão entendendo? Foi trabalhar com as coisas espirituais. Você pode dizer glória a Deus? Então Jesus ficou desapontado com os seus discípulos. Eu espero que ele fique contente com você a partir de hoje, e não desapontado de permitir você interagir com alguém que precisa de um milagre e você falar: isso é para o meu pastor, isso é para o meu líder, isso é... Não, aquele que crê, esses sinais acompanharão os que... O seu pastor também, o seu líder também, mas você também. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Interessante, não está escrito assim: esses sinais acompanharão somente os pastores. É isso que está escrito? Não. Esses sinais acompanharão somente os apóstolos. Esses sinais acompanharão somente os grandes líderes. Esses sinais acompanharão os que creem. E quantos creem? Amém. Então é para nós. Diga glória a Deus. Diga assim: estou sentindo. Algo vai acontecer. A presença de Deus vai me levantar para operar grandes coisas. Então quando eu vi sobre a entrevista, com a minha ignorância, eu falei: para que entrevista? Basta Deus querer e Ele vai fazer, né? Não é uma oração bonita, e sim o poder de Deus, mas tudo Ele faz pela palavra. Jesus falou. Então nós precisamos aprender a lidar com as causas. Então a entrevista é para você lidar com as causas. Se tem um tumor no corpo de alguém, você vai falar com o tumor. Se o problema é no ouvido, você vai falar com o ouvido. E o ouvido vai obedecer quem? Você? Mas vai obedecer Jesus, que te deu autoridade. E como que é isso? Isso é semelhante a esse... Vamos usar aqui esse paninho aqui. Vamos chamar esse paninho aqui de autoridade, ou vamos usar melhor, vamos chamar ele de uma senha, um crachá. Então vamos dizer que a gente coloque um monte de cestas básicas aqui na igreja, e a gente nomeia, como que é seu nome? A Priscila, para poder então entregar cestas básicas, quer dizer, dar a bênção, amém? Não é isso? Quem vai pegar uma cesta vai receber uma bênção. Então vamos supor que a Priscila, ela vai ficar responsável para distribuir as bênçãos, amém? E como que é o seu nome? A Elizabeth vai distribuir as senhas. Então, vamos supor, quantos estão alistados aqui? Não é para a cesta básica não, para a unção e para o poder de Deus. Levanta a mão, você que está alistado aí. Então, os anjos vão entregar senhas para você. Diga glória a Deus. Então vamos supor, levando para o material, que a Elizabeth entregue e que a Priscila vai ficar para entregar, mas com a senha. Se alguém chegar sem a senha, vai poder tomar posse? Não. E como que recebe essa senha? Tem que estar em algum lugar que a senha está sendo... Hoje, aqui, as senhas estão sendo distribuídas. É isso. Senha. A sua mente tem que mudar. Diga glória a Deus. É hoje. Então, deu a senha. Tá, vocês todos agora estão com senha. Quando a Priscila for
dar o que é para ser dado. Vamos dizer assim, ela vai olhar para o seu poder aquisitivo? Ela vai olhar para a cor do seu cabelo? Ela vai olhar para a intelectualidade de cada um? Ela vai olhar para a cor da roupa que a pessoa está usando? O que ela vai olhar? Se tem a senha, não importa quem é você. Se você tem Jesus, não importa quem você é, importa quem Ele é. Ele vai fazer, pode aplaudir. Maravilha! O que eu preciso é da senha. O que é a senha? Diga, crer no nome de Jesus. Mas crer sem duvidar. Diga glória a Deus. Porque a palavra diz assim: tudo que pedirdes em meu nome, crendo sem duvidar no coração, o meu Pai vai fazer. Diga glória a Deus. Então, vamos tomar posse. Diga glória a Deus. Diga assim: os milagres vão acontecer por Jesus, através da minha vida. Não é do meu irmão mais, não é do meu pastor, também da minha vida. Dele sim, mas dele é o particular dele com Deus. Diga glória a Deus. Nós também vamos fluir, nós também vamos fluir. Então, quantos querem a senha? Amém. Você já tem, na verdade. Jesus já deu, agora você tem que usar a senha. Às vezes você está com a senha, você está com a unção, você está com o dom, mas ele está guardado, você esperando o momento. Deus tem que me revelar, tem que falar qual é o meu ministério, qual é o meu chamado. Você está pedindo, ele está dizendo: eu já dei, eu já fiz, eu Glória. já dei a herança, já é sua. Toma posse e faz como Davi: eu sou rei. Você vai falar: eu sou embaixador, eu sou sacerdote, e eu ministro em nome de Jesus, e os milagres acontecem. Se crê, aplauda forte ao rei. Vamos lá. Então, a entrevista é para você lidar com as causas e poder então dar comandos de ordem. Diga assim: comandos de ordem em nome de Jesus. Comandos de ordem para e checa. E às vezes a gente não quer checar. Às vezes a gente ora por alguém, abençoa alguém e fala: vai em paz que Deus é com você. Porque o medo de checar é o medo que não vai dar certo. Amém, irmãos? Mas diga assim: eu estou recebendo injeção de ânimo. Eu estou recebendo encorajamento. Eu estou recebendo promoção que vem do céu. Então diga assim: se a faxineira pensava como faxineira, agora sendo líder, tem que pensar como líder. Vocês estão entendendo? Quando nós nascemos de novo, o nosso espírito está pronto. Diga glória a Deus. Pensa no que eu vou dizer, é forte. Quando nós nascemos de novo do espírito, o nosso espírito está pronto. Para quê? Para viver as coisas sobrenaturais. Porque você não nasceu mais da vontade da carne, você nasceu da vontade. Mas sabe o que trava o espírito? A mente. Porque a mente não nasce de novo. A mente continua com os mesmos pensamentos. A mente continua com os mesmos traumas desde lá de trás. Então o que precisa? Diga assim: reprogramar a minha mente para ela alcançar os níveis espirituais que provocarão milagres. Vocês estão entendendo? Diga assim: Glória. minha mente precisa ser renovada. Se lembra da passagem: renovai-vos o vosso entendimento, para que venha saber qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então diga: renovai os nossos entendimentos. Então é preciso que você reprograme a sua mente. Diga assim: a minha mente será de vitorioso. De pessoas que vão fluir no poder. E você está aprendendo. Então o que você está aprendendo é encorajamento. Diga glória a Deus. Em Jesus. Então você não vai se prender a você. Você precisa da senha. Diga: eu já tenho. Agora eu vou usar a senha. Porque o que adianta você ter uma ferramenta? O que adianta você ter uma arma para desfazer as obras do mal, realizar a obra de Deus e não utilizar essa arma? E muitas pessoas que estão aqui já têm a arma, diga glória a Deus, mas está deixando a arma enferrujada.
sem ser utilizado. Diga, hoje, Deus muda esse quadro. Você crê? Amém. Glória a Deus. Então vamos lá, a entrevista é para lidar com as causas. Então, na entrevista, eu uso mais ou menos 4 perguntas que você pode anotar e vai ser rápido. A primeira coisa que eu pergunto é o nome da pessoa que eu vou ministrar. Eu já ensinei para alguns aqui, e eu considero isso como importante, porque eu posso trabalhar sozinho, crendo na unção que está sobre mim, naquilo que eu carrego, ou eu posso chamar o ajudador, que é o Espírito Santo, que vai potencializar aquilo que eu vou realizar em Jesus. Você pode dizer glória a Deus? Como assim? Como é seu nome? Então, se eu vou ministrar sobre a Vânia, e eu tenho crédito do céu, você tem crédito do céu. Por quê? Se você é um embaixador, é porque você tem crédito do céu. Talvez você ainda não descobriu, como Davi ainda não tinha tomado posse do reinado, mas ele disse, eu sou rei, agora eu vou reinar. Quantos estão entendendo? Você é embaixador e agora você vai reinar como embaixador. Diga glória a Deus. Amém. A mente transformada, está entendendo? Vânia. Então, quando eu vou ministrar sobre a Vânia, por exemplo, a primeira pergunta é essa, o nome da pessoa, eu convido o Espírito Santo. Isso você não vai aprender na escola do Randy, você não vai aprender do Bill Johnson, é uma característica minha. Mas eu tomo isso como algo muito importante, chamar o Espírito Santo sobre a Vânia. Irmãos, olha a diferença de eu ministrar e eu chamar o Espírito Santo para encher a Vânia. Diga assim, as chances de um grande milagre aumentarão, se potencializará. Vai ter potência do céu. Então eu pergunto o nome, porque eu vou ministrar individualmente agora aqui, quando é individual, com a Vânia. Amém? Eu vou trazer o Espírito Santo. Quantos estão entendendo? Eu considero isso muito importante. Então, a primeira coisa que eu faço é perguntar o nome, e às vezes eu pergunto 3, 4 vezes, porque eu acabo interagindo, esqueço, pergunto de novo. É muita gente, amém? Pergunto o nome para me ministrar com a pessoa. Segunda coisa, o que todo mundo vai perguntar: o que está acontecendo? O que você tem, né? Você vai ministrar com alguém que tem um problema, você quer, se você não tem uma revelação, às vezes nós temos uma revelação, então você precisa perguntar para a pessoa. E aí, vamos supor que a pessoa fale, eu tenho uma dor no ombro, e já faz um tempo meu braço só levanta até aqui, não levanta mais do que até aqui, eu não consigo, não tenho força. Muito bem, a terceira pergunta, então nós já temos a primeira, tem uma segunda que está acontecendo, a terceira pergunta é se foi ao médico. Você vai ter 2 respostas. Se foi ao médico, fez um exame, provavelmente vai ter um diagnóstico ou não. A pessoa pode dizer, eu fui no médico e não descobriu nada. Quando vai no médico e não descobre nada, 99% da chance de que é caráter espiritual. Você já começa a discernir as coisas, está entendendo? A importância de uma entrevista bem feita. Você não está cego, você está enxergando no reino aquilo que você vai fazer. Você pode dizer glória a Deus? Então, se tem um diagnóstico, então vamos supor, não tem um diagnóstico, ninguém encontra nada, já fez vários exames, 90%, 99% é de caráter espiritual. Amém? É certeza. Quando tem um diagnóstico, então vamos supor que o médico diga assim, é uma bursite, seguido de uma artrose, desgastes ósseo, junto com uma bursite que é inflamação, rompimento dos ligamentos. 3 coisas. Por isso que a pessoa não consegue levantar a mão. Está inflamado, tem um desgaste ósseo e tem um rompimento de ligamento. Irmãos, muitas vezes você fica orando, braço seja curado, braço fique curado. Deus pode fazer? Pode, mas não é eficaz, porque Jesus era detalhista. Diga glória a Deus. Então Jesus falava com as coisas, e eram palavras curtas e rápidas. Por exemplo, para ressuscitar, menina, levante. Mancebo, levante. Quer ficação? Fique. Não eram orações longas, e sim ministrações diretamente em cima das causas. Você pode dizer glória a Deus? Jesus trabalhava assim, e se nós trabalharmos assim, nós vamos ser mais rápidos. Diga glória a Deus. Então vamos lá. Bursite seguido de uma artrose, desgaste ósseo e um rompimento de ligamento. Então agora eu tenho um diagnóstico. Amém? Se eu tenho um diagnóstico, o que eu devo fazer? Trabalhar em cima do diagnóstico. Então eu vou falar com o nervo. Diga glória a Deus.
E o nervo vai obedecer o nome de Jesus. Eu vou falar com a inflamação. Vocês estão entendendo? E eu vou falar com o rompimento do ligamento. Eu terei mais chance do que outras pessoas que ministram quase de qualquer maneira na cega. Quantos estão entendendo? Isso é importante. Então, Deus falava com as coisas, chamava as coisas à existência. E nós podemos, então, usar isso em nosso favor. Diga glória a Deus. Então, se eu for ministrar com um caso desse, eu vou falar com a inflamação. Inflamação, eu ordeno que você saia desse ombro, você saia desse braço, que toda dor desapareça desse braço agora. Eu ordeno que onde há desgastes ósseos, seja agora recomposto, que os ossos sejam recriados, aonde está faltando cartilagem, cresça, nasça cartilagem em nome de Jesus. Glória. Eu ordeno que todo braço, onde tem o rompimento dos ligamentos, sejam religados e volte a funcionar sem dor, em nome de Jesus. Faça o teste. E quando você falar com as coisas, em nome de Jesus, as coisas se sujeitarão ao nome de Jesus. Eu tenho feito isso. Pode aplaudir forte. Quando eu tenho uma evolução, para terminar aqui isso aqui, que é só um intensivo aqui, não dá para ir muito longe. Quando eu termino, ou estou ministrando, houve uma grande melhora, mas parou, travou. E você ora e não dá mais resultado. Você muda a ministração, não dá mais resultado. Talvez você precise da quarta pergunta. Né? Já fomos 3, agora a quarta pergunta. Aconteceu alguma coisa relevante? Está tudo no livro isso aí, tá? Está tudo dentro do livro. Aconteceu alguma coisa relevante quando o problema ou a dor começou? Talvez você vai se surpreender. Talvez a pessoa vai falar assim, eu estava na minha empresa, no meu trabalho, e uma moça foi mandada embora, e ela achou que a culpa foi minha, que eu fiz alguma coisa, e lançou uma palavra sobre a minha vida, e a partir dali começou as dores e não parou mais. Vocês estão entendendo? Acabou uma seta entrando, então agora eu preciso mudar a maneira de ministrar. Diga assim, não serei mais cego. Eu vou enxergar e ministrar com eficácia. Vocês estão entendendo? Então agora precisa mudar o tipo de ministração. Ver se a pessoa precisa perdoar, ver se precisa expulsar um espírito de aflição. Agora não estou lidando com doença, vocês estão entendendo? Mas com caráter de doenças espirituais, né? Não doença física, mas agora problemas espirituais. Vocês estão entendendo? E aí você fica falando com a carne, você fica falando com a dor, mas tem um mal atrás dessa dor, e se você não atingir esse nível desse mal, ele não vai sair. Quantos estão entendendo? Então tem que ter autoridade para expulsar esse tipo de mal. Quantos podem dizer glória a Deus? Está entendendo? A sua chance de resultados positivos vão ser maior. Então a quarta pergunta, no livro vai ter um testemunho de uma moça que ela tinha uma dor na coluna. O Randy Clark passou, olha, escute isso, aqui é forte. O Randy Clark passou, orou, ela não foi curada. E uma pessoa da equipe, que era uma mocinha de, sei lá, uns 17 anos, pensou assim, cara, se o meu mestre, se o Randy Clark orou e a mulher não foi curada, o que adianta eu impor a mão? Quantos estão entendendo? Aí ela falou assim, quarta pergunta. O Espírito deu uma direção. E aí, como o Randy não tinha tempo, era muita gente, ele ministrou, quantos estão entendendo? Mas ela tinha tempo, olha a diferença. Aí ela foi e perguntou assim, aconteceu alguma coisa quando a dor começou? Aí a moça falou, aconteceu. Eu sou o tipo de mulher que eu gosto de mudar minha casa todo dia. Meu marido sai para trabalhar, a cama está de um lado, quando ele chega de noite a cama está do outro. Mudo tudo, mudo cortina, mudo tudo, gosto de mudar. Não tem problema em mudar, enquanto você não incomoda a vida dos outros. Tem que ter um limite, amém, irmãos? E chegou o dia do domingo, o marido estourou uma pipoca, ia ter o jogo do coração aqui, quem gosta aí do time, né? Botou lá pipoca, Coca-Cola, assistindo futebol. Vem a esposa e diz, momozão, eu já virei tudo, só falta o guarda-roupa. Você me ajuda agora a empurrar o guarda-roupa? Ele falou, tá marcando gol, né? Tá quase marcando gol, que espera acabar aqui o futebol que eu ajudo. Foi lá e empurrou sozinha. Fraturou 3 vértebras.
nada, ressonância, infiltrações, tratamento, nada resolve. Aí a mocinha perguntou assim: você já perdoou o seu marido porque ele não te ajudou? Ela disse assim: não adianta, ele não me ajuda nunca. Mas é lógico, irmãos, no momento errado, do jeito errado, não funciona. Quando vocês estão entendendo? O homem gosta da caixa do nada, né? Vocês já aprenderam. Quando você chega do trabalho, você quer ficar na caixa do nada, você quer botar um filme lá e ficar quietinho, você não quer discutir relação naquele momento. Você não quer, e às vezes a mulher força, aí acaba tendo problemas. Quando você está entendendo, então tem que saber administrar situações. Não era o momento que ela esperasse um pouco trabalhar essa ansiedade. Teve 3 fraturas e nada resolve. Aí a mocinha falou assim: quer experimentar perdoar o seu marido? Ela disse: ele faz de novo? Não, mas muitas vezes a falta do perdão, o ressentimento é um impedimento. Você quer ficar curada ou você quer seguir a vida com dor? Não, quero ficar curada. Então o que é perdoar? Então vamos tentar. E aí a moça levou a uma oração a qual ela pudesse repetir. Parece uma coisa mecânica, mas não, Deus estava no negócio. Naquele momento o Espírito entrou e ela começou a chorar, ela começou a enxergar coisas, e ali realmente ela abriu o coração. Irmãos, terminou a oração de perdão, a mocinha falou assim: procure a dor. A moça começou a chorar porque não havia mais dor. Glória a Deus. Uma chave para milagres, liberar perdão. E muitas pessoas têm uma visão errada. Pena que eu não tenho tanto tempo de sexta-feira, que eu vou dar uma escola maior assim, mas não é culpa de ninguém, é porque é assim mesmo. Diga glória a Deus. Aproveite o tempo que você está aprendendo, né? Aproveite isso. Tem muitas pessoas que não conseguem perdoar, porque elas dizem assim: se eu perdoar, eu estou liberando uma pessoa que não merece. Eu dar o perdão é como eu estar liberando, tipo assim, eu vou soltar, mas eu sou a vítima. Escute, eu sou a vítima. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que isso aconteceu realmente. Vamos supor que o marido de alguém vai embora de casa com uma moça mais nova, abandona, né, uma esposa de tantos anos que está junto, larga a mulher com a filha sofrendo, passando necessidade, e vai morar com uma outra moça. Está dando risada, está se divertindo, está lá no pecado, um exemplo, está lá. Mas a pessoa, a ferida, quem está ferida, se sente com toda razão, e tem mesmo. Ela tem toda a razão. Então se você falar para ela: perdoa, ela vai falar: não é justo. Ele é que tem que me pedir perdão. Se ele entrar de joelhos e pedir perdão, não que eu queira mais ele, não é isso. Mas é o ego, quantos estão entendendo? Eu não vou liberar uma pessoa que me fez mal. Ele tem que reconhecer. Mas e se esse mal está te destruindo? E se essa falta de perdão é o que está impedindo você de ser feliz, de você viver? Quantos estão entendendo? E aí aconteceu um caso, para encerrar aqui, que eu não tenho mais tempo. Eu estava numa igreja, entrou uma moça toda torta. Tem os vídeos disso, toda torta. Sentou nas primeiras cadeiras ali, já contei esse testemunho aqui para vocês, vou ser rápido. E ela pagou na cadeira, acabou aquele culto. Quando ela volta, ela começa a mexer a mão, para ser rápido, e ver que ela está livre. E aí eu pergunto para ela, já tinha acabado o culto: o que aconteceu? Ela disse assim: quando o senhor começou a pôr o vídeo, eu dormi. Mas eu não dormi, eu fui arrebatada de sentido. Eu me vi saindo do meu corpo em espírito, e olhei para mim e me senti a pessoa mais desprezada dessa vida, toda torta, toda atrofiada ali, daquele jeito. Eu me vi e tive pena de mim. E nesse momento apareceu um anjo, diga glória a Deus. E o anjo me pegou na minha mão e me levou na casa do meu ex-marido, o qual tinha ido embora com uma moça mais nova, largou eu e minha filha passando necessidade, sofrendo. E o anjo me levou lá na casa dele em visão e disse: perdoa ele. Ela disse: não, de jeito nenhum. Foi ele que fez o mal para mim. Sou eu que estou passando necessidade e você fala para mim perdoar ele? Só se ele vir de joelho. Isso aconteceu, eu estou contando aqui. Só se ele vir de joelho. O anjo disse assim: mulher, eu vim para você ser curada.
Mas o impedimento da sua cura é a falta de perdão, porque o perdão não é para ele, o perdão é para você. O perdão é para liberar você. Ele, Deus vai tratar. Mas cedo ou mais tarde, todos entrarão no tribunal de Cristo. E não somos nós que vamos liberar ninguém, é o Senhor. Mas a falta de perdão prende a gente. Tem gente que deve para você e toda vez que você lembra dói, te machuca, te impede e assim por diante. Irmão, se já passou muito tempo, é melhor você liberar de uma vez isso aí, para você não ter mais dor. Quantos estão entendendo? Acabou a sua dor. A partir dali você não vai mais viver num sonho, numa esperança de alguém mudar que não muda. Quantos estão entendendo? Não vai mudar. Enquanto você está sofrendo, alguém está se divertindo. Vai chegar o dia do julgamento. Amém, irmãos? E esse vai dar conta para... Então, aprenda a perdoar, irmãos. Perdoe. Porque o perdão, na maioria das vezes, é para nós. É claro que às vezes você pode perdoar alguém para abençoar a vida de alguém com outras causas. Amém? Diferentes. Mas esse tipo de perdão que eu estou falando é uma prisão de quem sofreu. Quantos estão entendendo? Sofreu o dano e agora está sofrendo um ataque do inimigo por uma brecha que foi aberta e que precisa ser fechada hoje. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Glória ao Senhor. Pode te levar a saber essas coisas, amém? Então entrevista é importante, então vai lá. Já temos entrevista, o próximo passo é o diagnóstico. Agora nós temos um diagnóstico, ou de caráter espiritual, ou de caráter físico, amém? Já sabemos. O próximo passo então é a escolha da forma da ministração, que vai estar no seu livro aí. Diga assim, petições ou comandos de ordem. Quando que uma petição é interessante você ter? Por exemplo, se você vai orar por alguém que não tem tímpano, que nasceu sem componente, então você vai pedir para o Espírito Santo criar o que não existe e em seguida dar um comando de ordem para o ouvido ouvir. Então, vocês estão entendendo? Nos demais, eu aconselho a dar comandos de ordem. Se não é para um milagre criativo que necessita ser criado, amém? Por exemplo, uma vista que foi furada, que foi toda, precisa ser recriada. Então não adianta você estar com de ordem, vista enxerga. Ela não vai enxergar, quantos estão entendendo? Enquanto não for recuperado, enquanto não for criado. Então, diga assim, comandos de ordem, certos, vão provocar milagres. E às vezes nós não atingimos a agir da maneira certa. Não falamos com o ouvido, não falamos com a vista, não falamos com os ossos, quantos estão entendendo? E aí a nossa administração torna-se fraca. Hoje, Deus quer te dar uma administração fortalecida no espiritual, fortalecida no reino. Diga glória a Deus. Então, quando que é indicado um comando de ordem? Quando há uma dor presente, que você pode checar, amém? Quando você pode interagir com a pessoa, quando não há uma necessidade de um milagre criativo, quando há, então você vai pedir para o Espírito Santo criar o que está faltando e em seguida dar um comando de ordem, está claro? E o próximo passo, então, para a gente encerrar aqui, é a ministração. Diga ministração. Uma das coisas importantes em ministração é, diga assim, Jesus disse, cure os enfermos em meu nome. Vão em meu nome e cure os enfermos, amém? Jesus não disse assim, ore uma oração bonita, ore uma oração bem preparada. Não, Jesus não mandou orar, ele disse, cure os enfermos em meu nome. Então nós não temos que partir para orar, nós temos que partir para curar em nome de Jesus. Você pode dizer glória a Deus? Outra coisa, uma característica importante é você ministrar com os olhos abertos, irmãos. Isso é muito importante, ministrar com os olhos abertos. Por quê? Porque você vai ver o que está acontecendo. Você vai poder... como que pode um soldado pegar uma metralhadora, fecha o olho? Não, você tem que ver o alvo, você tem que crer. Eu sempre ensino que uma mulher ou uma moça, seja lá quem for, quando vai no médico, não tem barriga nenhuma, não tem nada, e o médico diz assim, está grávida, não tem bebê, tem uma semente, mas a pessoa começa a enxergar um bebê correndo, passa numa loja, compra sapatinho, compra bebê, o bebê não nasceu, mas a casa está cheia de sapatinho, cheia de roupinha. Por quê? Diga assim, fé.
É uma palavra. Em cima de uma palavra, a pessoa acredita no médico e ela começa a agir em cima da palavra de Deus. Você acredita e começa a agir. Você tem que esperar, olhar, provocar, ligar aquilo que não existe para trazer existência mais forte para Jesus. Então, como vamos ministrar? Olhos abertos, comandos de ordem falando com o problema. Amém? Então, se é braço, você vai falar com o braço. Se é nervo, você vai falar com o nervo. Se é ouvido, você vai falar com o ouvido. Se é joelho, você vai falar com o joelho. Se é cartilagem, você vai falar com a cartilagem. Se a perna precisa crescer, você vai dar comandos de ordem para a perna crescer. Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Para e checa. Amém, irmãos? Uma outra coisa. Vamos supor, fique em pé aqui, irmão. Vamos supor que você vai ministrar sobre uma pessoa, para a gente já encerrar essa parte. E ela fala assim, eu tenho uma dor aqui, no cotovelo aqui, nessa parte aqui. Aí você, em nome de Jesus, toda dor sai, a dor passa para cá. E você vai encontrar isso. Às vezes a pessoa fala assim, a dor anda dentro de mim. Anda, sai do lugar e vai. Irmãos, é espiritual. Então o que você tem que fazer? Você já não vai mais falar com a dor, você vai falar com o que provoca a dor. Espírito que provoca aflição. Toda brecha que foi dada seja fechada. Eu ordeno agora que você saia. Você que está provocando essa dor, eu te expulso em nome de Jesus. Não tem mais a ver com a cura. Quantos estão entendendo? Vai provocar a cura através da libertação. Amém? Outra coisa importante, irmãos. Quando nós vamos fazer cultos grandes, que nem amanhã, nós precisamos ganhar tempo. No domingo, não precisa cobrir todo mundo. Cobre só se tiver alguma vergonha. Às vezes fica 3 irmãs cobrindo um, e outro cai sem ninguém segurar ou ajudar, irmãos, e nem tem vergonha. Não sei se você está entendendo. É feio para quem está filmando. Uma igreja que parece um rabecão assim. Parece que chegou ali o SAMU, morreu um monte de gente, cobre todo mundo. Irmãos, só cobre onde precisa. Não precisa, sabe? Às vezes eu quero ministrar, estou com pressa, e as pessoas estão tão preocupadas em cobrir, que mesmo que a gente fale assim, ela continua fazendo aquilo, continua. O importante não é cobrir, não importa nem se está curado ou não, mas tem que cobrir. E cobre até a cabeça da pessoa, passa até mal. Eu cobre tudo, ele fala, não, nossa, passou lá o SAMU lá, passou lá, morreu, morto, um monte de presunto no chão ali. Fica feio, irmão, não precisa, é só onde tem alguma coisa, você vai ganhar mais tempo. Outra coisa, se é uma pessoa de idade, você já está vendo que a pessoa é de idade, ou está com uma muleta, irmãos, encosta uma cadeira, não precisa o pastor mandar. Os obreiros já vão ver, encosta uma cadeira na pessoa e fala, tem uma cadeira atrás da senhora. Não senta ainda não, mas está aqui, se precisar. Aí a pessoa cai na cadeira. Irmãos, isso é bom. Isso vai tirar, porque às vezes uma senhorinha de 80 anos vem para frente assim, ele vai me derrubar, não consegue receber nada, porque a mente fica presa, aquilo ali, não, ela está mais preocupada, você caiu, vou quebrar tudo, vou quebrar tudo. Então, irmão, tem que ter essas coisas para poder fluir melhor. Então encosta uma cadeira, a pessoa está com a muleta que quase, põe uma cadeira, encosta, tem uma cadeira aqui, às vezes um toquinho só assim, é bom. Tem gente que traz um parente e quer derrubar o parente. Aí o pastor nem chegou, ele já está puxando o irmão para trás para cair, porque acha que se cair vai ser curado. Irmão, não tem nada a ver cair e ser curado, não tem nada a ver com isso. As pessoas às vezes caem porque a presença é tão forte que a perna amolece. Agora, passar rodo. Vocês acham que eu não vi isso? Vocês acham que eu não trabalhei em equipe e eu vi gente passar rodo? Deixar 5 dedos no peito de uma pessoa, porque vai ministrar com violência, pá! Aí fica lá os 5 dedos plantados. Quando começou assim, os 4 que estavam na frente já se jogaram. Outra coisa, irmãos, tem que estar preparado. É sério, você tem que estar preparado. Eu levei um jovem, eu levei um senhor de idade da minha clínica, na época que eu tinha, num culto. E o pastor deu um tapa desse da unção, deu um tapa na cabeça, uma menina careca, deu um tapa. Irmãos, depois do dia da visita, o cara falou assim, eles me bateram no peito.
quase deu processo. Como que vai explicar que estava na unção? Não, o pastor estava na unção. Mas que unção é essa que dá burro na cabeça do meu pai? Que dá um tapa na cabeça do meu avô? Que deixa 5 dedos no peito? Não é violência, irmãos. Não é Deus que tem que agir. Então eu vi pastores que acham que ele falava assim, não sei, eu acho que ele falava assim, bom, minha igreja está aqui. Se eu não derrubar pelo menos uns 3, vai achar que eu não tenho poder. Passava rodo. Fui o pé e empurrava, irmãos. Aí é que a pessoa não recebe. Não sei se vocês estão entendendo. Quando você empurra, quando você pega a cabeça de uma pessoa e fica fazendo assim. E vocês acham que não tem isso? Tem. Tem gente que pega uma metralha. Irmãos, isso aí é que é contaminar a unção, quando vocês estão entendendo. Aí um vê o outro, né? Acha que o poder está no. Né? Irmãos, não tem isso, não é isso, é Deus. Essas meninices não podem estar no nosso meio, irmãos, amém? A gente tem que ser maduro, pelo amor de Deus, cresce. Não aprenda coisa errada com os outros por aí. Às vezes eu vejo coisas que eu falo, meu Deus do céu, esse negócio de começar a querer trabalhar muito com anjo, ficar falando, anjo, levanta a perna. O que isso tem a ver com a glória de Deus, irmãos? É exibição. Você começa a ver a vida de um ministro quando ele puxa a glória para ele, quando ele quer aparecer, quando ele quer pegar um milagre e transformar um negócio para o bem dele. Isso é pecado, está roubando a glória de Deus. A glória é de Jesus. Quem tem que brilhar, quem tem que levar o crédito é Jesus. Então seja humilde, amém? Seja pessoas humildes. Você pode dizer glória a Deus? Então, o que nós aprendemos para ser rápido aqui? Diga assim: ministrar não é orar. Ministrar cura. Em nome de Jesus, é comandos de ordem precisos com as causas. Então você precisa da entrevista para ter causas. Como vocês estão entendendo? Você faz a entrevista para alcançar as causas. É um joelho com rompimento no ligamento, com uma inflamação, com falta de cartilagem, amém? Você vai ter causa. Ministrar com os olhos abertos e com comandos de ordem. Irmãos, isso vai mudar tudo. Parece que isso é simples, é a base do meu ministério. Se você vê na minha vida, cegos enxergar, paralíticos andar, surdos e mudos ouvirem falar, mortos ressuscitar, é porque eu tenho atuado com essas características do meu ministério, de maturidade, de crescimento. E se você usar isso, vai acontecer coisas extraordinárias. Vamos aplaudir o nome de Deus. Glória a Deus. Maravilha. Quantas pessoas estão aqui e precisam de cura? Levanta a mão. Ó, tem um bom número de pessoas. Para mim demonstrar aqui, pelo menos o início aqui, depois nós vamos usar a nossa equipe aqui para ministrar cura, amém? Que hora que é agora, pessoal? Olha que maravilha. Glória a Deus, tem que estar num horário bom para a gente passar para essa parte aqui e cada um faz seu horário. Você pode dizer glória a Deus? Eu não combinei nada com o pastor não, mas eu quero falar algo no seu coração. Se você sentir no seu coração, diga assim, sentir. Se Deus falar com você no seu coração, os que vão vir no domingo e que vão vir no sábado, nos cultos à noite, prepare você o que Deus pôr no seu coração de uma oferta especial. Você, aquilo que você sentir. Se Deus falar com você, pegue você, compre você. Nós não combinamos nada. Isso aqui, eu que estou falando com vocês. Pastor, não tem nada a ver com isso. E é quem quiser, quando estão entendendo. Amém. Se você sentir, diga assim, selar o que eu estou recebendo. Amém? Então o que você vai fazer? Você vai num bazar, faça o sacrifício. Compre um envelopinho, você não leva da igreja não, compre você põe uma sua oferta de amor que você quiser, se você quiser, e traga nesses dias por sua própria vontade. Eu tenho certeza que Deus vai te honrar. Porque quando nós selamos, Deus faz. Eu nem quero saber de valor, é aquilo que Deus pôr no seu coração. Amém, irmãos? Amém. Vocês acham justo isso? Sim. É uma oportunidade de você plantar. Amém? Amém. Glória a Deus. Aí por sua conta, você faça isso e traga para o seu envelope, põe ali. Ninguém precisa saber, só Jesus. Tá bom? Nesse caso. Tá bom? Fica a seu critério. Então, Deus me deu algumas palavras de conhecimento. Uma delas, uma dor. Nessa região aqui, ó, do abdômen, mais do lado esquerdo, um pouco acima do umbigo aqui, um pouco para cima do umbigo. Alguém vem sentindo uma dor aqui, nessa região aqui do abdômen?
Aqui um pouco acima, alguém sente isso? Sente? Então vem cá. Ali, tem mais uma irmã. Vem cá. Deixa eu ver aqui que eu anotei umas palavras. Isso, fica aqui. Aí, nessa linha. Aí. Passa mais para frente. Onde é o teu nome? Tem alguém aqui